Com 2 anos de idade, há a mudança de estágio, né? Como eu disse, a mudança de estágio significa que a qualidade da inteligência se modifica. Então, Piaget cunhou o nome de estágio pré-operatório. Mas também poderíamos chamar esse estágio de estágio da representação. Então, o conceito essencial desse estágio é de representação. O que é representação? Representação é a capacidade de pensar um objeto através de um outro objeto. Então, por exemplo, se eu falo a palavra casa, eu estou utilizando esse som, casa, para remeter a algo que não é esse som, evidentemente, mas que é o objeto casa, né? Então, isso que se chama de representação, ou seja, eu apresento de novo um determinado objeto através de um substituto desse objeto. Vou dar um exemplo deste comportamento novo que aparece por volta de 1 ano e meio, 2 anos de idade. Um exemplo que Piaget não pesquisou, mas que é totalmente coerente com a teoria de Piaget, que é o reconhecimento no espelho, né? Uma criança por volta de 1 ano gosta de olhar espelho, fica na frente do espelho, mas os seus comportamentos nos levam a crer que ela não se reconhece no espelho. Ou seja, ela olha a imagem que ela vê, que é a sua, como se fosse a imagem de uma outra criança, como se fosse a imagem, ou seja, não uma imagem que diga respeito a ela mesma. Tanto é verdade que se você fizer uma manchinha de tinta na testa da criança, não lhe ocorre, digamos, passar a mão para retirar essa mancha. Ora, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, justamente na passagem do sensório motor para o próximo estágio pré-operatório, a criança se reconhece no espelho. Ou seja, agora crianças dão amostras que se reconhecem no espelho. E veja bem, se reconhecer no espelho é um comportamento relativamente complexo, porque pensem bem, reconhecer-se no espelho implica pensar que esta imagem que eu vejo sou eu e não sou eu ao mesmo tempo. Sou eu porque me representa, mas não sou eu porque eu estou aqui e eu não estou lá. Então, na verdade, eu estou duplificado, se eu posso dizer assim. Ou seja, eu estou aqui e estou em imagem. Isso que é a representação, ou seja, conseguir pensar o mundo através de imagens deste mundo. E a criança, por volta de 2 anos, entra nesse mundo da representação, cujos comportamentos são, por exemplo, o desenho, o brincar de fazer de conta, o reconhecimento no espelho, a imitação que se chama de imitação diferida, ou seja, você vê algo e você imita esse algo, digamos, 24 horas depois, o que mostra bem que aquilo ficou em imagem. E a prova mais, digamos, elaborada disso é a capacidade de utilizar, de empregar a linguagem. Então, realmente muda a qualidade da inteligência, isso é essencial em Piaget, porque a inteligência que antes era limitada às ações, agora vai ser, evidentemente, ainda uma inteligência em ação, mas agora uma inteligência em representação. Aí a isso, Piaget deu o nome de pré-operatório, porque pré-operatório significará o seguinte, ou seja, a criança trabalha com representações, mas agora terá todo um trabalho de assimilação, acomodação, equilibração, de organizar essas representações num todo coerente. Ou seja, né? E as operações significam justamente a capacidade de organizar esse mundo das representações de uma maneira coerente e estável. Isso somente acontecerá no período operatório, que começa por volta de 6, 7 anos de idade. Na verdade, Piaget, e isso é interessante, ele dá o nome de pré-operatório a essa fase. Portanto, Piaget insiste, sobretudo na obra dele, sobre as lacunas e as dificuldades dessa fase que serão superadas na fase operatória do que as características, digamos, positivas dessa fase, né? Isso é, digamos, o sotaque da teoria de Piaget. Mas em termos de pontos essenciais que ilustram bem essa fase, eu faria a eleição dos seguintes temas. Bom, como já foi falado, é a linguagem. Ou seja, a criança entra no mundo da linguagem e concebe uma competência discursiva, digamos, bastante grande durante essa fase toda. Então, a linguagem, digamos, é um dos pontos mais importantes que permite uma socialização da inteligência, como diz Piaget, né? Piaget atribui à socialização muito pouca eficiência, digamos, no período sensório-motor, mas agora, graças à linguagem, é uma socialização da inteligência, porque a linguagem permite a comunicação. A linguagem é um tema importante. Acho que um tema também que seria importante salientar dessa fase, que é a entrada da criança no mundo da moralidade.
Nessa fase que a criança entra no mundo dos valores, das regras, das virtudes, do certo, do errado, enfim. Isso, evidentemente, é um ponto extremamente importante. Não se pode falar em moral numa criança de 0 a 2 anos, ou até 3, mas por volta de 4 anos a criança penetra no mundo da moralidade. Isso, evidentemente, é, digamos, uma decorrência extremamente rica e séria, digamos, desta fase. Um terceiro conceito muito associado a essa fase é um conceito perigoso que até Piaget até se arrependeu de ter utilizado, mas é o conceito de egocentrismo. O conceito de egocentrismo significa o seguinte: não significa absolutamente que a criança está como se fosse autista, totalmente centrada nela, mas o conceito de egocentrismo significa que a criança tem dificuldade em perceber o ponto de vista do outro, ou seja, ela vê muito o ponto de vista do outro centrada, daí a palavra de egocentrismo, centrada no seu próprio ponto de vista. Exemplo, você, por exemplo, pede para uma criança, digamos, de 5 anos, a quem você acabou de contar uma história nova, né? Você pede a essa criança que ela conte essa história para uma outra criança. E você vai verificar que a criança conta, no fundo, como se a outra já soubesse a história. Como outro já soubesse a história. Dá um exemplo caseiro. É frequente você ver uma criança de 3, 4 anos chegar para o pai e para a mãe e dizer: cadê o meu carrinho? Ela tem 500 carrinhos, vários, pelo menos 2, mas ela diz: cadê o meu carrinho? Claro que para ela está claro de que carrinho ela está falando. Mas como ela sabe de que carrinho ela está falando, ela imagina que o outro também saiba. Enquanto que uma criança um pouco mais velha não dirá: cadê o meu carrinho? Mas quer dizer, o meu carrinho amarelo, estou procurando um carrinho, aquele que você me deu tal dia, etc. e tal. Então são exemplos de egocentrismo, ou seja, a dificuldade de sair do próprio ponto de vista e colocar-se num outro ponto de vista de uma outra pessoa. Isso será um ganho do período justamente operatório concreto.